RP Notícia, apoio cultural Cinépolis, você nunca viu cinema assim? Soban, sua saúde é a nossa alegria. Promoção Cerezer, saiba mais em promoçãocerezer.com.br. Olá, está no ar o RP Notícia. Hoje é sexta-feira, dia 13 de novembro. Nesta edição você vai ver que guarda municipal de Jundiaí, que estava de folga, é morto em tentativa de assalto. Ele levou um tiro no peito e você vai ver também. Revolta e indignação. Moradores do bairro Eloy Chaves, em Jundiaí, não aguentam mais a morosidade nas ações do poder público para resolver os problemas. Para se ter uma ideia, essa cratera coloca em risco os motoristas e a vida de quem passa pelo local. E o pior, próximo de uma escola do município. Nós vamos falar também sobre o câncer de próstata. Mais de 200 mil homens são atingidos todos os anos no Brasil pela doença. Você vai ver que começa neste final de semana a maratona dos vestibulares. E ainda tem as atrações de diversão para o seu fim de semana nas cidades da região. Esse e muito mais em instantes, aqui no RP Notícia. Boa noite. Uma tentativa de assalto na noite de ontem na Vila Comercial em Jundiaí resultou na morte de um guarda municipal. Baldri Lemos Belino, de 38 anos, estava com amigos em um bar na rua Jataí quando percebeu a ação de 4 assaltantes. Ele reagiu e levou um tiro no tórax. Chegou a ser levado ao Hospital São Vicente de Paulo, mas não resistiu. Os assaltantes fugiram e um deles, Wesley Silva, de 20 anos, foi preso no pronto atendimento de Cajamar pela Guarda Municipal da cidade. Os outros conseguiram fugir. Wesley tinha sido preso na terça-feira com drogas e dinheiro, mas foi liberado para responder o processo na justiça. Baldri trabalhava há 13 anos na Guarda Municipal e fazia parte da equipe especializada do Canil. O enterro foi às 5 da tarde no cemitério do Carmo, em Itaquera, em São Paulo. Há mais de 60 dias, uma cratera em pleno cruzamento da rua Sebastião Rosa Martins com a rua Guerino vem preocupando não só os moradores do bairro Eloy Chaves em Jundiaí, mas também quem passa pelo local. Eles aguardam a ação da prefeitura. Foi-se o tempo em que morar no bairro Eloy Chaves, em Jundiaí, era sinônimo de segurança e bem-estar. De acordo com os moradores, o descaso com situações do dia a dia, como um buraco na rua, é corriqueiro. Esta é a situação do cruzamento da rua Sebastião Rosa Martins com a rua Guerino. Um enorme buraco aberto no meio da rua há mais de 60 dias. E o pior, sem sinalização. Marilene, que mora no Eloy há mais de 20 anos, tem medo e teme por um acidente. No cruzamento não tem muita visualização porque fica escuro mesmo com a iluminação do poste. E tem as crianças durante o dia porque a gente mora próximo a uma escola. Então as crianças correm, saem um pouco na rua, sai da calçada, vai para a rua, pode cair dentro do buraco, claro que é perigoso. A gente não sabe nem porque foi aberto e muito menos porque ainda está aberto. Este buraco está próximo à Escola Municipal Geraldo Pinto Duarte Paz, que há poucos dias estava com o alambrado caindo e fios expostos enrolados em árvores. Mas os problemas não param por aí. Este outro morador está no bairro há 30 anos e reclama da falta de segurança. Desde a falta de lombadas nas ruas, até mesmo a desvalorização das casas por conta dos assaltos. Tem mais de 20 casas vendendo, porque o pessoal é roubo todo dia, é roubo, é brincadeira. Esse bairro aqui, alguns anos atrás, era procurado visivelmente para todo mundo que queria morar aqui. Agora, hoje, o pessoal está fazendo questão de ir embora daqui, porque a segurança aqui é lamentável. Um pouco à frente, encontramos mais moradores descontentes. Esta senhora não quis se identificar por estar sempre em contato com a prefeitura da cidade e já cansou de pedir soluções para esta rua na entrada do bairro.
Pelo outro lado, a rua dá acesso à serra e é comum ver pessoas caminhando no meio da rua e os carros desviando delas. Aqui foi prometida a construção de uma ciclovia na época da campanha eleitoral para prefeito, promessa que ficou lá atrás. Acredito que essa ciclovia aconteça o ano que vem, que naturalmente é eleição de prefeitos e vereadores, então todo mundo vai querer dar uma continuidade, inclusive o nosso prefeito. A Guarda Municipal de Jundiaí informou em nota que realiza rondas em toda a região do vetor oeste da cidade. Equipes do Canil, Apoio Tático, Ronda Escolar e Divisão Florestal, além da equipe de motos, mantém as rondas comunitárias na região. Já a Secretaria de Obras disse que vai encaminhar técnicos ao local para verificar e solucionar o problema. E segundo a Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, há um projeto de ciclovia aprovado que agora aguarda o início de obras de contrapartida. Novembro é conhecido pelos estudantes por ser o mês dos principais vestibulares do estado. Após muito estudo dentro e fora das salas de aula, eles querem agora revisar o conteúdo e relaxar para a maratona de provas. Começou a maratona dos vestibulares e agora não tem jeito. O que tinha que ser feito já foi. Então é focar no bom desempenho na hora das provas. Carolina pretende entrar em medicina. Dedicada aos estudos desde criança, não vê muita diferença na rotina de estudos para o vestibular. Chego em casa, se conseguir revisar, revisa, se não conseguir, tudo bem, sabe? Eu tento dar uma relaxada, estou focando muito no lazer com a minha família, principalmente, para não ficar estressada nem pilhada na hora da prova, para não esquecer, chegar na hora de dar branco e tudo que eu estudei nesses 3 anos vai por água abaixo. E não é agora que eu vou aprender alguma coisa, né? Já Rafael, até pouco tempo, não estava tão preocupado. Afinal, sempre foi bem nas provas e sem muito esforço. Mas agora é diferente e entrar em engenharia também não é tarefa fácil. Então, vale a pena se dedicar. Até o segundo ano eu não tinha mesmo assim uma rotina de estudos, eu ia para a prova, estudava um pouco antes e nunca tive problema com isso. Mas para esse ano, assim, mesmo sem ter decidido o curso ainda no começo do ano, eu coloquei, eu vou me esforçar um pouco mais, vou correr atrás, e eu consegui fazer isso. Mas para isso é importante começar cedo e já na escolha da profissão para não errar. A psicóloga desta escola nos explica que a orientação vocacional deve ser feita o quanto antes. Normalmente, a gente inicia no segundo ano com palestras, com feiras de profissões e no terceiro há um trabalho mais intensivo no sentido de fazer com que eles reflitam sobre si mesmos. A ideia para o ano que vem é nós iniciarmos esse trabalho na educação infantil, de forma que ele chegue ao ensino médio já com um olhar bastante diferenciado em relação a isso. E vale também aquelas dicas para estes últimos dias. Você tem que fazer as coisas por etapas, não adianta você querer absorver tudo de uma vez. Então, claro que há recomendação com relação à alimentação, ao sono, ao cansaço, ao estresse, as baladas que devem ser evitadas nessa época, né? E também com orientação ao dia do vestibular. Né? Não dá para você ter um estresse no dia do vestibular de não saber onde é o seu lugar de prova, não dá para você ter um estresse de não saber o que você tem que levar o documento, que você tem que levar a caneta daquela cor, de que você não pode usar o celular. E nesse final de semana já tem prova, a primeira fase da Unesp, que está marcada para este domingo. No próximo domingo, dia 22, tem a primeira fase da Unicamp e depois o da FUVEST está marcado para o dia 29. No próximo bloco aqui do RP Notícia, você vê os números do câncer de próstata. Mais de 200 mil homens são atingidos todos os anos no Brasil pela doença. Até já! Novembro é o mês de combate ao câncer de próstata, o mais comum entre os homens. A campanha Azul visa não apenas diagnosticar novos casos, mas conscientizar que o exame de toque é essencial para a prevenção. A campanha Novembro Azul serve como alerta para a prevenção do câncer de próstata. A doença é a segunda mais comum entre os homens e a sexta mais comum no mundo, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer. O intuito da Sociedade Brasileira de Urologia é não só
nós detectarmos o câncer de próstata, mas para que possamos orientar os homens das doenças da próstata, que pode ser a hiperplasia benigna da próstata, a prostatite e mesmo o câncer de próstata, que seria o maior alvo, né, o alvo principal da nossa campanha. Segundo o especialista, homens a partir dos 50 anos de idade precisam ficar atentos mesmo antes de aparecerem alguns sintomas mais ligados à doença. Homens que possuem histórico familiar de câncer de próstata também devem redobrar os cuidados a partir dos 45 anos de idade. E quem costuma fugir, o médico lembra que tanto o exame físico como o exame de sangue são importantes. Para que nós possamos orientar bem esse paciente, nós devemos fazer todo um questionamento da vida diária desse paciente, do comportamento de vida desse paciente e o exame físico e os exames complementares. O exame físico, na verdade, é o toque, né? E todo o exame físico que compreende a avaliação de um homem. E, posteriormente, o exame de sangue e o exame de urina. Nós temos condições de 85% a 90% de cura desses pacientes, com vários métodos de tratamento alternativos que nós temos. Há 2 anos, Carlos Alberto descobriu um tumor. Aos 61 anos de idade, ele também não tinha como hábito fazer exames de rotina. A sorte é que a descoberta foi bem no início. Você chega aqui muito debilitado pelos problemas, né? Mas fui muito bem recebido e fiz o tratamento e agora estou bem. Após 1 ano de tratamento, Carlos Alberto hoje está bem e deixa um recado para quem ainda tem receio de fazer o exame. Fazer sim, porque não é um exame que dói, é muito rápido o exame e você pode se livrar de um problema mais tarde, né? Se você descobrir, como eu descobri no início, é muito mais fácil o tratamento. Dados do Ministério da Saúde apontam que anualmente cerca de 220 mil homens brasileiros são atingidos pelo câncer de próstata e 28.500 morrem em decorrência da doença. A Escola Superior de Educação Física de Jundiaí promove esta semana um congresso abordando as Olimpíadas no Brasil. É a oportunidade dos estudantes conhecerem e tirarem dúvidas com os representantes do Comitê Olímpico. Auditório lotado para a abertura do 10º Congresso de Educação Física da ESEF. A palestra de abertura foi com o gerente-geral de Jogos e Operações Internacionais do Comitê Olímpico, que apresentou a perspectiva da realização das Olimpíadas no Brasil. Passar uma mensagem de que no ano que vem a gente vai ter os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, é o maior evento esportivo do mundo, que vai acontecer no Rio, mas esses Jogos são do Brasil, e passar um pouquinho para eles de algumas perspectivas do que isso vai mudar o nosso esporte, como vai ser o esporte no Brasil depois de 2016, desafios e oportunidades e como eles podem participar no futuro. Organizador do congresso, o professor Olival Cardoso do Lago diz que o objetivo do evento é aproximar alunos e acadêmicos das questões mais atuais do esporte. E um evento como as Olimpíadas merece ser debatido. Às vezes a gente fica um pouco distante dos grandes centros, de onde estão acontecendo, por exemplo, as Olimpíadas. Então ele tendo uma pessoa que vai mostrar para a gente como é que está o atual estágio de desenvolvimento, isso é importante. Para os alunos, o congresso traz um momento de reflexão sobre o esporte no Brasil. No 2º semestre do curso de Educação Física, o estudante Raul Rodrigues já conta quais são as preocupações em relação ao futuro do esporte no país. A gente espera que isso deixe um legado, tanto na questão da construção dos centros olímpicos e também da questão do legado atlético, dar um incentivo nos atletas, no futuro do esporte no Brasil. Esse que acho que é a grande preocupação e a grande esperança, que o Brasil faça um bom papel não só fora, mas como dentro das Olimpíadas. O congresso segue até amanhã e não é aberto ao público em geral. E agora a gente mostra como fica o tempo para este fim de semana nas cidades da nossa região. Ainda há instabilidade e previsão de pancadas de chuva. Veja os detalhes. O sábado em Jundiaí amanhece com sol entre nuvens, mas segundo a meteorologia, ao longo do dia há o aumento da nebulosidade e pode chover à tarde e também à noite. Em Cabreúva, as temperaturas oscilam entre 22 e 32 graus, também há previsão de pancadas de chuva. Assim também na cidade de Jarinu, que deve chover à tarde e à noite.
No domingo, nebulosidade no período da tarde em Jundiaí com previsão de chuva isolada. Os termômetros oscilam entre 21 e 28 graus. Já em Itatiba, a máxima prevista é de 29 e a mínima de 21. E em Vinhedo, sol entre nuvens no período da manhã. À tarde e à noite deve chover. A máxima é de 29 graus e a mínima fica nos 22. Na capital paulista, o fim de semana também será de instabilidade, com previsão de chuva à tarde e à noite. As temperaturas oscilam entre 16 e 34 graus. A seguir, a gente mostra as atrações para você se divertir no fim de semana nas cidades da região. Até já! A campanha Papai Noel dos Correios já começou. O objetivo é responder às cartas das crianças que escrevem ao Papai Noel. As cartinhas serão recebidas até o dia 4 de dezembro e os padrinhos, as pessoas que adotam as cartinhas providenciando os presentes solicitados pelas crianças, têm até o dia 11 de dezembro para adotá-las e entregarem os presentes nas mesmas agências onde fizeram a adoção. Nos últimos 3 anos, em todo o país, quase 3 milhões de cartas destinadas ao Papai Noel dos Correios. Mais informações sobre a campanha você encontra através do telefone 3003-0100. Agora, você fica por dentro do que tem de cultura e lazer para este fim de semana nas cidades da nossa região. As dicas no quadro Espaço Cultural. This organization, do you know what it's called? Its name is Spectre. Nas telonas tem 007 contra Spectre. Uma enigmática mensagem do passado de James Bond o coloca numa investigação sobre uma misteriosa organização criminosa, enquanto M enfrenta duras batalhas políticas para manter o serviço de inteligência funcionando plenamente. Bond dedica-se a desvendar o que é Spectre. There comes a time in every teenage boy's life. Tonight's the secret party. This could be the night of our lives. When he begins testing his limits. Catch! I said catch! Exploring his freedoms. Extra large. Really? And the most difficult of all. Whoa. Talking to girls. Costume party? No, I'm a scout. Like an actual scout? Yeah. Também nos cinemas tem Como Sobreviver a um Ataque Zumbi. 3 escoteiros estão em um acampamento juntos. Nos últimos dias de estadia, a amizade entre eles é colocada à prova por um violento ataque de zumbis. Carter, stop agitating them. I want any new profile pic. You want to survive out here? You have to man up. Whew, it smells like pixie sticks and hope in here. You've never been in a girl's room before, have you? Yeah, Mom doesn't count. Well, any female relative doesn't count. I've been watching you, and you watching me. My dear Miss Everdeen, make no mistake, the game is coming to its end. Também nas telonas tem Jogos Vorazes, a esperança, o final. Katniss Everdeen continua sua luta com a capital, que ficou inconformada com o fato dela ter sobrevivido 2 vezes aos Jogos Vorazes. A heroína está disposta a lutar em nome de sua causa e também por seus amigos e familiares. Building a minefield of traps. The sadistic inventions of game makers meant to make sport of our deaths. Ladies and gentlemen, welcome to the 76th Hunger Game. It's not what you do, it's when and where you do it. And who you do it to or with. Estreia a Aliança do Crime. Whitney Booger, irmão de um senador dos Estados Unidos, foi um dos criminosos mais famosos da história do sul de Boston. Ele começou a trabalhar como informante do FBI para derrubar uma família de mafiosos, mas foi traído pela agência, tornando-se um dos homens mais procurados do país, baseado em uma história real.
Gerda. It's Orm. How's Trix? Just thought I'd check in again. I'm really shoveling in the bucket. Tem também o Reino Gelado 2. Após lutar contra a Rainha da Neve, o Tron Orm precisa combatê-la novamente quando a antagonista lança uma maldição sobre seu espelho, fazendo com que as pessoas enxerguem o pior de si mesmas. Who saves my niece will become her husband. I'll do everything I can. I'm gonna get an army and we'll save the princess. What's the problem? I'm not joking. You'll be living in the castle now. You wanna arm wrestle for it? What if he needs our help? Amanhã no Sesc, em Jundiaí, tem Adriana Moreira. A artista propõe uma viagem dentro do universo do samba. O repertório do show conta com compositores consagrados como Chico Buarque, Baden Powell, Nelson Cavaquinho, entre outros, às 7 horas da noite. A entrada é gratuita. E nós ficamos por aqui. Mais informações, você já sabe, é só acessar o nosso portal rpnoticia.com e também durante a nossa programação. Uma boa noite para você, um excelente fim de semana e até segunda-feira.